Boa noite, turma do curso técnico em segurança do trabalho. Aqui é a professora Paloma Moreira. Vamos hoje para a nossa terceira aula de redação técnica, sendo que é a nossa primeira aula em vídeo. Hoje nós trataremos sobre os principais tipos de documentos oficiais. Nós não vamos seguir necessariamente a ordem da apostila, tá? Eu vou trabalhar com vocês com uma ordem que eu considero que fica mais fácil para vocês fixarem, memorizarem aquilo que é importante da disciplina e para facilitar o aprendizado de vocês a respeito desse assunto. O nosso assunto de hoje, como vocês viram naquele slide de título, né, no nosso slide de apresentação, no primeiro slide aí da aula, são as principais documentações oficiais, tá? Esses documentos que nós veremos, eles são feitos tanto na parte de administração pública, quanto no escritório de empresas mesmo particulares, tá? Apesar de vocês não precisarem utilizar todos na profissão de vocês, vocês vão utilizar principalmente o ofício, mas é necessário que vocês conheçam essas outras documentações, tá? Começando pela carta comercial. A carta comercial, também conhecida como correspondência técnica, não é apenas um meio das empresas se comunicarem. É uma correspondência empresarial que visa iniciar, manter ou encerrar as negociações. Então, para vocês que vão trabalhar em uma empresa privada, a carta comercial, mas tem algumas apostilas que vão chamar também de carta negocial, tá? Mas a maioria chama de carta comercial porque o objetivo dela não é apenas fazer negociações. Em alguns casos, ela vai fazer simples comunicados, tá? Então, a maneira como as empresas privadas vão utilizar para se comunicarem, tá? Para iniciar, manter ou encerrar uma negociação é através dessa carta comercial. Aí na tela de vocês, você tem um exemplo de como é que essa carta comercial é estruturada. É lógico que quando vocês forem redigir uma carta comercial, ela não vai ser colorida, como está aí na imagem. Eu coloquei esses destaques coloridos apenas para vocês conseguirem identificar as partes desse documento com mais facilidade. Em vermelho, vocês têm o timbre, tá? O timbre são as documentações, são, na verdade, as informações principais que devem aparecer em todos os documentos oficiais de uma empresa, tá? Então, aí vocês têm o timbre de vermelho, informando o endereço da empresa, informando as principais informações referentes à empresa, tá? De azul, nós temos o local e data. Observem que a data, o mês, ele é sempre escrito por extenso. Você não coloca um número do mês, você sempre vai colocar o nome, tá? E de verde, nós temos o destinatário, que é a pessoa para quem vocês vão endereçar essa carta comercial, tá? A parte que está aí no centro de preto é o corpo do documento, tá? Que é a parte essencial da comunicação, aquilo que vocês realmente querem dizer através dessa carta comercial. No caso aí, vai estar sendo comunicado a respeito de um treinamento, tá? Um curso. E para esse curso, eles vão solicitar a liberação dos funcionários da diretoria, tá? Porque eles vão receber esse treinamento. Depois nós temos o fecho, que é, nesse caso aí, atenciosamente. Fecho é a maneira como vocês encerram um documento, tá? Nós temos duas formas de encerrar um documento. Isso vai depender de quem está emitindo o documento. Se você emitir um documento para uma pessoa que é superior a você, no seu fecho não vai ter atenciosamente. A gente coloca respeitosamente. Exemplo, se um secretário, por exemplo, vai dirigir, um exemplo mais comercial. Digamos que o empresário vai emitir uma carta comercial para o prefeito, por exemplo,
tá? O prefeito, ele é uma autoridade municipal superior a um empresário. Então, o empresário, no seu fecho, ele não vai utilizar a expressão atenciosamente. Ele vai utilizar respeitosamente. Quando nós nos dirigimos a uma autoridade que é superior a nós devemos tratá-la com respeito. Então, o fecho do documento fica respeitosamente. Se ele for, por exemplo, fazer uma carta comercial e endereçar para alguém que tem menos autoridade do que ele, aí sim ele usa o fecho atenciosamente, tá? Ata. A ata, ela é um documento que ela é uma espécie de relatório, tá? Você vai relatar o que aconteceu em uma determinada reunião. Ela serve para deixar registrado todos os acontecimentos de uma determinada reunião, de uma negociação, tá? Ela segue alguns elementos, algumas exigências, tá? Por exemplo, ela não pode ser redigida de maneira que ela possa ser modificada posteriormente, tá? Como assim, professora? Quando uma ata é redigida, em geral, as atas elas são escritas à mão, tá? Elas são manuscritas. E quando você vai encerrar uma ata, você deve preencher toda a folha, tá? De maneira que não seja possível fazer alterações posteriormente, que seja possível fazer alterações depois. Por que isso acontece, gente? A ata ela é utilizada para deixar registrado o que aconteceu em uma reunião. Então, para que ela não seja forjada, para que não haja falsificação, para que a pessoa não insira novas informações ali na ata, ela sempre é redigida de maneira que ela ocupe a folha completamente, tá? Uma das características, olha só, as características aí da ata, onde diz assim, ó, para evitar isso, deve ser escrita. Olha só, aí nós temos várias enumerações aí dizendo como é que uma ata deve ser escrita. Sem parágrafo ou a linha, tá? Então, a ata, ela é um texto corrido. Uma vez que a ata se inicia, não tem parágrafo, tá? Ela é redigida sem divisões de parágrafos. Ela vai ocupar todo o espaço da página. Sem abreviaturas, tá? Os números são escritos por extenso. Ela não tem rasuras e nem emendas. O que é rasura, gente? É quando você tem borrões no documento, tá? Isso são rasuras. Sem o uso de corretivo, com verbo no tempo pretérito perfeito do indicativo, com verbo de locução para registrar as diferentes opiniões, certo? Então, a ata, ela deve ser, a principal característica, ela deve ser escrita com um documento que não pode ser alterado, tá? Se o relator da ata cometer um erro, ele deve empregar a partícula retificativa digo, tá? Então, já que eu não posso usar corretivo, não pode ter rasuras na ata, como é que eu faço quando eu estou redigindo uma ata e que eu erro? A gente utiliza a expressão digo, tá? Para indicar que as coisas que foram escritas anteriormente estavam erradas. Observem esse exemplo, ó. Aos 20 dias do mês de março, aí nós colocamos entre vírgula, digo, de abril. Então, quer dizer que não era no mês de março, era no mês de abril. Mas como a pessoa não podia usar um corretivo, nenhum outro recurso para corrigir, a gente utiliza a expressão digo, tá? De 1996, certo? Quando se constar um erro ou emissão depois de lavrada a ata, usa-se em tempo, tá? Por exemplo, a pessoa só percebeu que errou depois que ela havia redigido a ata. Então, como é que eu faço para indicar que houve um erro ali na redação daquela ata? A gente utiliza a expressão em tempo, tá? É feita uma nota na parte de baixo da ata e a gente faz essa observação. Coloca em tempo, 2 pontos, onde ler-se março, vírgula, leia-se abril, tá? Onde se lê março, vírgula, leia-se abril. Então, esse é o recurso que a gente utiliza para corrigir erros na ata,
né? Depois que ela já foi lavrada, depois que ela já foi feita, depois que ela já foi encerrada, tá? Se esse erro for constatado enquanto você estiver lavrando ainda, a gente utiliza a expressão digo. Então, turma, aí nós temos esse próximo. Nós temos também o requerimento, tá? O requerimento, ele é um tipo de documento que ele é feito para se realizar uma solicitação. Então, o requerimento, ele é feito para pedir, tá? O requerimento, ele é feito para pedir. Aí, se você, por exemplo, você trabalha em um setor de uma empresa e precisa solicitar ao setor de almoxarifado, luvas novas, precisa solicitar EPIs, esse tipo de coisa, você pode usar o requerimento, tá? Entretanto, ele é mais comum dentro do serviço público. Por que ele é mais comum dentro do serviço público? Porque cada empresa, ela vai ter a sua maneira de se comunicar. Então, nós não podemos obrigar dentro das empresas, sempre que alguém for solicitar alguma coisa, fazer um requerimento, tá? Até porque não seria viável, certo? Não seria uma coisa fácil de se aplicar na prática. Então, normalmente ela é utilizada mais em documentos públicos, tá? No poder público. Aí, abaixo a gente tem o exemplo de como é redigido um requerimento. Agora, nós vamos ver as principais correspondências oficiais, tá? Correspondências oficiais são todos os documentos de comunicação oficial, tá? A correspondência oficial, ela acontece em 2 casos: entre os órgãos públicos ou entre pessoas ou empresas e órgãos públicos. Então, mesmo que vocês trabalhem em empresas privadas, vocês precisam ter uma noção de correspondência oficial, porque em dado momento as empresas privadas precisam se comunicar com alguns entes públicos. Por exemplo, às vezes a empresa vai precisar fazer um treinamento e ela não tem espaço para isso, ela pode solicitar o ginásio municipal, tá? E para fazer essa solicitação, ela vai ter que usar uma correspondência oficial. Então, as empresas também têm necessidade de se comunicar com o poder público e quando fazem isso, elas precisam fazer dentro dos parâmetros da correspondência oficial, tá? Correspondência oficial inclui textos de caráter documental e jurídico, mesmo quando tramitam somente entre pessoas. Exemplo de correspondência oficial, nós vamos ter a declaração, a ata, o atestado e o parecer. Vamos aos tipos de correspondência oficial. Eu sei que aí não está necessariamente bem legível, mas eu não me preocupei tanto com a questão da legibilidade, porque vocês podem acompanhar a partir da página 38 da apostila de vocês. Aí nós vamos citar, tem a lista de todas as documentações oficiais e uma breve descrição, que é o quê? Uma caracterização do que são essas documentações, para que elas servem, certo? Começamos pelo abaixo-assinado. Ele é um documento que contém a assinatura de várias pessoas e expressa a opinião de um grupo. Normalmente ele é utilizado em caráter de protesto, tá? Para solicitar alguma coisa, para manifestar opinião popular sobre um assunto. Nós temos o acórdão, tá? Que é uma sentença final, certo? Que é feita por uma instância superior, ok? E ela começa a valer para resolver casos análogos, para resolver casos parecidos. Por exemplo, uma comarca superior toma alguma decisão, então as outras comarcas que são inferiores, tá? Elas começam a tomar uma decisão parecida usando o comportamento da comarca superior como modelo. Alvará, ele é um documento de autorização, tá? Em geral, ele é utilizado para autorizar o funcionamento de empresas. Um ato, ele é um documento onde vai se expressar a decisão de alguma autoridade. O auto, ele é um termo de narração que determina a diligência judicial ou administrativa,
tá? Nesse caso, ele vai expressar um comportamento utilizado por algum juiz, normalmente. E ele é escrito, tá? E autenticado por um tabelião ou escrivão. O boletim, ele serve para dar uma circulação interna ou uma divulgação ao público, como um boletim informativo. O certificado, ele serve para atestar a conclusão de alguma coisa, como a conclusão de um curso. A citação, ela intima alguém, quando o juiz ele quer solicitar o comparecimento de alguém a uma audiência, por exemplo, ele pode fazer uma citação, aí a pessoa será intimada. Comunicação, que é um aviso ou uma notificação, tá, de alguém. Consulta, é um parecer ou ponto de vista especializado, quando você, por exemplo, vai consultar alguém para saber, por exemplo, consultar advogados para saber se você tem direito em determinado processo. É uma espécie de consulta, é pedir a opinião de uma outra pessoa, pedir o ponto de vista de um especialista. Convenção, tá? É um acordo ou pacto, tá? Ou contrato. Quando você celebra um acordo com alguém, você transforma isso em um documento, e esse documento é a convenção. A decisão, que é uma resolução que se toma após deliberação. Como assim? Decisão, o nome já sugere, é a comunicação, tá? Que alguém faz a respeito de alguma situação. Por exemplo, a sentença de um juiz sobre determinado caso é uma decisão, a decisão do juiz sobre aquele caso. O diploma, ele é um documento que se reconhece ou se confere um privilégio. Por exemplo, se você tem um diploma de técnico em segurança do trabalho, significa que você tem o privilégio de atuar naquela profissão. Ou você tem o direito, o título, o poder de atuar naquela profissão. A ementa, ela é um texto curto, tá, que resume o conteúdo de uma lei. O estatuto é um conjunto de leis voltados para determinada área, como, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai tratar das leis voltadas para os jovens e adolescentes, tá? Para crianças e adolescentes, no caso. A fórmula é um modelo que contém os termos formais que um ato deve ser concebido. A fórmula, ela vai dar para nós um norte de como determinados documentos devem ser feitos. Ela vai dizer o formato de determinados documentos, tá? Guia, ela é um documento que é utilizado em repartições públicas, tá? E ele acompanha a correspondência oficial. Normalmente, ele é usado como vias de pagamentos, como notificações. Sempre a gente imprime uma guia, ela serve para comprovar que determinado pagamento foi feito. Indicação, ela acontece quando algum poder público, por exemplo, normalmente o poder legislativo, ele vai se manifestar sobre determinados problemas. Então, ele vai fazer uma indicação para o poder executivo. Por exemplo, um vereador, ele pode fazer uma indicação sugerindo ao prefeito que resolva determinado problema na cidade, asfalte determinada rua, esse tipo de coisa. Manifesto é uma declaração formal que ela é escrita por um grupo de pessoas e normalmente ela é feita para declarar apoio a alguém, tá? Por exemplo, pode ser um manifesto de apoio ao presidente. O memorial, ele é uma exposição escrita, tá? E normalmente ela é utilizada bem na diplomacia, que é quando os líderes eles vão ter contato com líderes de outros países, tá? Depois nós temos a moção, que ele é um documento que é feito nas assembleias e depois é submetido a uma aprovação. A norma, que é o princípio que serve de regra de lei.
uma notificação, como as normas que vocês seguem, no caso aí de segurança do trabalho. A notificação é um documento pelo qual nós deixamos alguém ciente de algo, notificamos alguém de algo, né? A procuração, que serve quando nós temos alguém que se torna procurador de alguém, ou seja, representante legal de uma pessoa. Proposição é o documento que contém propostas, que depois serão aprovadas, avaliadas. O protocolo, que é uma ata de registro, tá? Eles servem, por exemplo, o protocolo para indicar que alguém recebeu determinado documento, tá? E a gente faz um registro, esse registro se chama protocolo. A provisão, que é um documento que serve para autorizar o exercício de uma profissão ou emitir algumas instruções. A recomendação, que é um documento oficial que emite um conselho. O registro, que é nada mais do que a transcrição de nomes em livros, tá? A requisição, que é um pedido. E finalizamos esse conteúdo, tá? Qualquer dúvida, me consultem lá no PV. Fiquem com Deus. Um abraço.